Boa noite. Rigobelli, eu fiz questão de falar mais italiano. Rigobelli. Boa noite. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. Meu primeiro podcast, é um prazer estar aqui. Você nunca participou do podcast? Nunca participei, primeira vez. Mas tinha vontade, odiava? Qual que era a fita? Olha, eu comecei a trabalhar com bruxaria em 2021 de uma forma muito intuitiva. Eu só comecei e eu meio que não imaginava como as coisas iriam se desenvolver. Mas eu gosto muito de ouvir podcast, principalmente, né, convidados que falam sobre bruxaria, sobre magia, e eu sempre achei muito interessante. Então, vindo esse convite, foi algo incrível, assim, eu fiquei muito feliz. Ah, que bom. E tô gostando muito de poder estar aqui hoje. Que legal. Pra quem quiser seguir ela já de cara, tá? No Instagram, gente, @Gabriela com 2 L's, né? Ponto Rigobelli. Não, Gabriela com um L, então, Rigobelli com 2 L's. Gabriela... Ah, tá, verdade, eu não vi aqui, ó. É que eu tô me orientando pelo meu papel aqui que tá errado. Então, @Gabriela.Rigobelli, aí o Rigobelli sim com 2 L's, tá bom? @Gabriela com L só, .Rigobelli com 2 L's. Seja bem-vinda então, Gabriela. Muito obrigada. Você começou com a magia em 2021, você disse? Comecei a trabalhar com magia em 2021. A prática já vinha, então, sendo executada. Sim. Eu falo que eu me descobri bruxa em 2016. Foi quando eu tive contato com esse mundo. Primeiramente com a Wicca, que eu não consegui me conectar tanto, mas foi assim uma porta de entrada, né, para bruxaria no geral. Eu digo que eu me descobri bruxa porque eu sempre fui muito intuitiva. Desde pequena, eu sempre fui muito conectada com a natureza. Eu sempre fui muito bruxa mesmo, né? Se a gente pegar a palavra bruxa, ela significa mulher sábia, né? Se a gente pegar o contexto, é sempre as mulheres que tinham conhecimento, que questionavam, que eram, né, rebeldes, enfim. E eu sempre tive esse quê. Eu sempre fui aquela pessoa que ficava perguntando o porquê das coisas. E por que isso, né? E desde pequena, como eu disse, sempre fui muito conectada com a natureza, com os bichos. Sempre tive esse que mais intuitivo mesmo, de viver a vida da forma que eu queria e não como me impunham. Quando eu era pequena, eu tive contato com o espiritismo. A minha mãe começou a frequentar centros espíritas, inclusive foi essa época ela começou a frequentar porque ela teve um caso com um espírito obsessor, né, que foi uma pessoa que morreu do passado dela e começou a ter esse quê obsessor sobre ela. Então, ela começou a frequentar, eu comecei a ir com ela, né, por conta disso, tudo se resolveu depois. E nessa época eu tive esse contato com o mundo espiritual. Como eu era pequena, eu não entendia muito sobre tudo, mas eu adorava, assim, eu adorava ir no centro espírita, receber passe, trabalhar minha energia, e tudo, como eu disse, de uma forma muito intuitiva. Quando eu fui crescendo, né, isso foi continuando, toda essa conexão, sempre. Aí, na escola, sempre era aquela que questionava as regras também, e eu queria estudar o que eu queria, não o que me impunham. Então, sempre tive esse quê. E aí, por mais que, assim, eu venho de família católica, né, a não ser pela minha mãe, que acabou frequentando o espiritismo por conta disso, eu sempre questionei muito também a religião, nunca tive muito contato. Quando adolescente, eu comecei a me reconhecer como agnóstica, porque eu não conseguia me conectar com nada daquilo. Mas aí, aos poucos, eu fui observando, assim, eu fui tendo alguns episódios onde a bruxaria se tornou presente ali na minha vida, assim. Então, assim, eu tive um amigo que a avó dele era da Wicca, na escola. Aí, depois, assim, na internet, eu comecei a ver vídeos de bruxas da Inglaterra. Comecei a cair nos conteúdos. Comecei a cair, as coisas vieram pra mim, assim, e eu fui aceitando. E eu fui me conectando naturalmente. Eu não teve um momento que eu falei assim, eu quero entrar pra bruxaria. Tá. Eu comecei só. Comecei a foi natural ali a parada. Foi natural. Aí, tava em um sebo, achei um livro
de magia, que inclusive esses dias eu fui descobrir que é um livro muito raro. Cara. Eu falei, nossa, que felicidade que eu tenho esse livro. Você tem até hoje? Tenho. Qual Muito antigo, é o Inner Traditions of Magic. É um livro dos anos 70. Inner Traditions of Magic. Sim, é um livro dos anos 70. Quando eu li da primeira vez eu não entendi nada. Fala sobre os círculos antigos de magia, essas coisas? Fala sobre, assim, tradições da magia. Então fala, por exemplo, sobre o poder do nome, fala sobre círculos mágicos, fala sobre energia. Então é todo um compilado, assim. De que ano que é? Sabe? É dos anos 70. Legal. É. E eu fui procurar, inclusive, na internet, porque eu pensei, eu vou ver se eu recomendo ou não esse livro. E aí eu vi que, assim, você não acha ele por menos de $100. Assim, eu vi por R$600. Ainda por ser um livro bem antigo, ainda até que ele tá... Exato, e é muito raro, né, de encontrar. Mas assim, ele não me ajudou muito na época, ele mais me confundiu do que qualquer coisa, mas eu tenho muito carinho por ele, por ter sido esse primeiro que eu achei. Mas foi porque você não entendia ainda um pouco, ou porque o conteúdo dele você acha que meio que confunde? Foi os dois. Tá. Ele, por mais que ele se coloca como introdutório, ele... Por conta da linguagem também, né, que é mais antiga... e pra mim que eu estava meio perdida ali, assim, também nesse quesito de... Porque como foi tudo muito intuitivo e eu fui seguindo as coisas assim, eu fui vendo a filosofia da coisa, as vertentes, o ocultismo, tudo isso ainda tava um pouco novo pra mim, né? Pro seu primeiro livro. Sim. E... Então, eu deixei ele um pouco de lado, mas aí eu comecei a aprender, né, de outras formas. Mas foi isso, eu comprei esse primeiro livro, fui aprendendo e fui praticando. Eu praticava escondida, só que não porque eu tinha medo, é só porque eu realmente sempre fui uma pessoa muito fechada, assim. Você não gosta de... Não gostava meio de socializar suas paradas, vamos dizer assim. Exato, a questão da bruxaria em si, até porque assim, se eu for lembrar agora da minha vida, quando eu era pré-adolescente, como eu disse aqui, né, eu era muito conectada com a natureza, só que eu morava na cidade. Então, assim, quase todo mês, assim, eu viajava 2 finais de semana, tipo, pra Minas Gerais, porque eu tenho muita família lá. Sempre montava cavalo, passava o dia inteiro em cima de um cavalo. Vivia ali assim. Pô, e aí eu queria adotar galinha, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a ser um pouco zoada nessa época, sabe? Na escola, por conta de ser muito... por conta de ser muito conectada. Então, assim, você entrava no meu Facebook e a foto de capa era eu com uma galinha. E aí as pessoas começaram a zoar um pouquinho. Esse lado meu mais conectado com a natureza, também muito intuitivo, também muito questionador. Então eu tinha uma mente muito lúdica, assim. E aí eu meio que comecei a afastar isso das pessoas e ser algo meu mesmo, naturalmente. Também nunca fui uma pessoa muito aberta, assim, de gostar de falar, assim, da minha vida, né, nesses quesitos. Gosto de socializar, mas não, né, de me abrir tanto assim. Então, assim, principalmente também na minha casa, eu lembro de uma vez que minha mãe perguntou, você é bruxa? Tipo, quando eu tava queimando os papéis lá, você é bruxa? E eu, não, só tô queimando papel. Mas, assim... Foi algo que... Era melhor você falar que você era bruxa. Eu garanto. Que ela dá você à toa, tá aqui no papel. Aí ela, filha, tá bom. Você vai ver, tá o pessoal do CAPS na porta, assim, ó. Tá ligado? De pegar. Não, mas assim, eu só fui foi isso que mantendo... faltou pra uma pessoa ali, que tá na internet. Era o meu pontinho ali, meu, sabe? Era o meu mundinho. Aí a vida foi acontecendo, comecei a trabalhar, né, eu trabalhei com algumas coisas diferentes durante a vida, conforme eu fui crescendo. E eu sempre tive a bruxaria ali, sempre tive meus cristais, quando eu ia, sabe, tipo, trabalhar. Sempre tive meus rituaizinhos. Isso que eu ia falar, todo seu ritual você tinha ali. Você mantinha. Tudo, eu mantinha tudo. E aí eu